Casas dignas, bom dia! Estamos nós aqui novamente, mais uma semana em que nos colocamos para buscar o nosso Senhor, buscar a presença e a face do nosso amado Deus, do nosso Mestre. Estamos aqui mais uma semana, iniciando a segunda-feira, buscando o Senhor, dizendo a Ele que nós desejamos a sua cura, nós desejamos o cuidado, o derramar do seu bálsamo sobre as nossas vidas, a sua instrução, a sua correção também, já que Ele disse que Deus corrige, já que está registrado na palavra, na verdade, que Deus corrige ao filho que ama. A correção do Senhor nos faz sentirmos amados. Então, que nessa semana nós possamos receber e ter essa experiência de sermos filhos, de vivenciarmos o ser filhos de Deus. Bom dia, Jô. Bom dia, Dona Olinda, bem-vinda. Bom dia, Dona Enides. Que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos abençoe nessa semana, que Ele nos guarde, que Ele nos faça atentos à sua presença, nos faça pessoas que caminham aqui na terra com intencionalidade. Que eu sempre peço ao Senhor, aqui para mim, na minha vida, que eu possa caminhar aqui na terra com intencionalidade, sabendo quem eu sou, para onde vou e nesse tempo em que eu estou aqui, o que eu preciso fazer aqui. Bom dia, Cristina, bem-vinda. Então, nós vamos hoje falar, continuando nossa jornada, nós vamos meditar no texto, no versículo 3,16 de Jeremias. Bom dia, Lilde, bom dia, Ellen e Simar. Bom, o capítulo 3 de Jeremias é um livro... Bom dia, Clá, bom dia, Fabrícia. É um livro que na maioria dos capítulos, o Senhor fala através do profeta, muitas vezes dando uma repreensão para o povo de Israel. Então, na maioria das falas, a gente vê o coração de Deus entristecido com o afastamento de Israel. Aqui no capítulo 3 é um capítulo forte. Bom dia, Cristina! É um capítulo forte, porque as palavras usadas são palavras bem pesadas, Deus comparando o relacionamento dele com Israel como o relacionamento do marido e da esposa e falando que Israel se prostituiu, falando que se deitava, saía pelas colinas e se deitava em cada árvore, debaixo de cada árvore para se prostituir. Então nós vemos assim o peso de Deus, É forte, é algo que é forte, Você ouvir, você ler esse tipo de palavra, ver também a expressão de Deus, Deus se expressando dessa maneira, aquela ideia, daquele Deus que tem sido passado atualmente, Um Deus que é só amor, paz e amor, aquele Deus meio hippie, só paz e amor, Não é, Deus não é dessa maneira, Ele é amor, Mas não da maneira como tem pintado Ele. Um amor que passa a mão pela cabeça, um amor que não repreende, que aceita tudo porque ama. Deus não é assim. E nós precisamos ficar chocados ao saber que Deus não é da forma que nós pensávamos. A gente precisa se surpreender através da Bíblia, da palavra, em quem Deus de fato é. Isso precisa nos surpreender. E aqui é um capítulo que nos choca, que faz esse choque em nós, porque o profeta fala como
sendo Deus, né? Ele está sendo boca de Deus. E ele vai falando do sentimento do Senhor, né? De saber que o seu povo se afastou dele. Estava reino dividido. Bom dia, Maria Luísa. Estava reino dividido, Israel, Judá. Então ele vai chamando, né? Falando que Israel se prostituiu, que se deitou com outros, que cometeu adultério. E aí fala da irmã Judá, que é traidora, que viu tudo isso e não fez nada, e que também depois também se prostituiu. Enfim, né? Esse capítulo é isso que ele está falando. Mas quando chega lá no 3,16, a partir do 14, né? Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter. A partir do 14, ele já muda um pouco o tom, o jeito de falar, porque primeiro ele diz, a mulher que se separou, separou do primeiro marido, depois ela volta para ele, casou com outro homem, volta para o primeiro marido. Está certo? E por que você quer voltar para mim se você já se deitou com outros? Então, são falas bem fortes, né? Então, ele vai falando isso, mas lá no 14, ele fala assim, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então, eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. E agora o 3,16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. E não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Então, do 14 ao 17, para que a gente possa ter um contexto no nosso 3,16, mas aqui, depois que ele fala da sua chateação e que ele aponta mesmo o pecado, né, aí ele chama Israel para se arrepender, chama Israel ao arrependimento. Então, olha aí, né, onde a gente veio derramar do amor, da graça, da misericórdia do Senhor. Ele está chateado, ele fala o que está sentindo, da dor dele, mas depois ele diz, reconheça o pecado, se arrependa, volte, filho rebelde. E aí, aqui, nós podemos ver, somos levados, o povo nem sei se entendeu nesse período, mas a gente é levado para o cumprimento do propósito de Deus, porque ele diz que vai chegar o tempo em que pessoas, né, se converterão, ele vai tomar das cidades, ele fala um de cada cidade, fala dos clãs, enfim, e vai levar de volta a Sião. E aqui, quando ele aponta isso, ele aponta já para o tempo em que Jesus estará governando no meio do seu povo, já tomado posse de Sião, né? E o que eu acho interessante no 16 é que ele diz que quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra naqueles dias, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Ou seja, a arca da aliança, nesse tempo aqui em que a gente está lendo, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Então, a arca, até hoje, Israel ainda fica, né, nessa coisa, onde está a arca da aliança, porque essa arca sumiu, né? Ninguém sabe aonde está. Existem muitas teorias, muitas ideias, mas ninguém sabe o paradeiro dessa arca. E até hoje, o povo de Israel se questiona, onde está a arca do Senhor? Mas ele diz aqui, através de Jeremias,
que chegará o tempo em que ninguém nem vai lembrar da arca. Por que não vai lembrar da arca? Porque a arca era apenas um representante da presença. Mas chegará um tempo em que nós estaremos diante da presença do Senhor. Nós não teremos a figura, nós teremos a realidade diante de nós. O nosso Senhor, o nosso Deus, né? Vivendo no meio de nós, que foi sempre o maior desejo do seu coração, né? Viver no meio de nós. Jesus Cristo, né? Jesus, Emanuel, Deus conosco. Esse é o anseio do coração do Senhor. E Ele chama, né, os filhos rebeldes ao arrependimento. Então, assim, nessa manhã, primeiro, não nos julguemos melhor do que foi todo o povo de Israel daquela época. Se não estivermos atentos, vigilantes, né, constantes, né, sem desfalecermos, perseverantes, facilmente nosso coração nos levará a outros caminhos. É fácil, eu acredito que vocês passam por isso também, que não sou só eu, que penso que tá indo tudo bem, o coração tá focado, caminhando em direção ao alvo e de repente alguma coisa lá do outro lado da pista me chama a atenção e eu vejo que o coração se volta para aquilo. Eu acredito que não sou só eu, né? Mas nessa nossa trajetória aqui na Terra, caminhando em busca da santidade, né? Andando na presença do Senhor, nós vamos nos despojando de todas essas coisas para que possamos viver o cumprimento dessa palavra e não sendo rebelde, mas sendo rápidos em confessar diante do nosso Pai e também uns com os outros. É importante que tenhamos, né, pessoas com as quais nós nos relacionamos, né, esse relacionamento de andar na luz, de poder confessar aquilo que vem ao coração, tristeza, medo, pecado, seja o que for, né, que esteja nos desviando da nossa rota, né, de andarmos no caminho que é Jesus. É importante que tenhamos, né, essas pessoas e que sejamos rápidos em confessar diante de Deus que outras coisas estão nos atraindo, que não Ele, e pedir: Senhor, corre ao meu socorro, me atrai de volta, porque eu preciso, eu quero, Senhor. E chegará o dia, né, em que, como Ele diz, quando vocês aumentarem e se multiplicarem. Então, pode ser outra interpretação, mas o que eu vejo aqui é com relação ao nosso entendimento, a nossa força, né? A nossa, assim, que vem dele, né? O entendimento, a força, como Paulo fala. Quando eu era menino, eu via com os olhos de menino, eu conhecia como menino, mas agora, né, estando maduro, um homem maduro, eu consigo ver melhor. Ou como aquele cego que Jesus curou, que no início via os homens andando como árvores, e aí depois Jesus abre novamente, ele consegue ver perfeitamente. Então eu entendo esse aumentar e esse se multiplicar, como o Senhor cada dia mais ampliando o nosso conhecimento dele, nos fortalecendo nele, né? Nos tornando mais e mais fortes, até o momento em que a gente não vai ficar pensando na arca ou nos substitutos da presença do Senhor, porque Ele estará conosco em todo o tempo. Amém? Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por essa palavra. Ó, Jesus, que essa seja a nossa maior expectativa, Senhor. Ter a Tua presença, Senhor. Chegar nesse grande dia em que estaremos todos juntos, face a face com o Senhor. Pai, não afaste de nós a Tua presença enquanto esse dia grandioso não chega, Senhor. Nós queremos aqui, agora, nos dias em que estamos na terra, Senhor, sermos aqueles que carregam a Tua presença, Senhor. Ó Deus, e sentir, viver na Tua presença, Senhor. Fortalece-nos, abre o nosso entendimento, Senhor,
Deus nos abençoa em relacionamento contigo, Senhor. Pai, que os nossos olhos sejam abertos e que enxerguemos a realidade de quem nós somos em Ti, de tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Fortalece cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, nas suas lutas, Senhor, interiores, Pai. Deus, que haja uma graça redobrada nessa manhã, eu te peço, Senhor, para aqueles que estão enfadados, enlutados, entristecidos, Senhor. Pai, que recebam graça e força para continuar. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia, Nélia. Um abraço, minha irmã. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.